Então, quem é o Danilo? Bom, voltando lá para o passado, o Danilo começou a carreira como publicitário, né? Não que o Danilo seja o que ele faz, né? Mas tudo começou quando eu decidi uma carreira tradicional, que já não era tão tradicional, né? Na época, publicitário já era uma carreira nova. Mas em pouco tempo já percebi que aquilo não me realizaria. Aquela profissão de publicitário é uma profissão que exige uma necessidade de aprovação muito grande em todos os momentos. E eu percebi, não, viver buscando a aprovação dos outros não me interessava naquele momento. E realmente, além disso, eu comecei a ter um feeling, nessa época eu tinha 22 anos, na altura. E eu já percebi, eu já comecei a ter um gostinho de propósito, né? Sobre propósito, pois como publicitário, o meu trabalho, quando eu fazia um trabalho muito bem feito, eu percebia que não mudava nada, nada no mundo, nada na vida das pessoas. Talvez um cliente arrecadasse um pouco mais, mas eu comecei a sentir que esse trabalho não me traria realização, por mais que pudesse me trazer dinheiro. Então foi com 1 ano e meio de profissão que eu já decidi mudar cedo, para não me mergulhar demais nisso, né? E foi aí que eu foi nessa época que eu entrei em contato com o The Rose Method, primeiro como aluno, para mim, né, para buscar algo que me fizesse bem, algo que eu gostasse de fazer. Sempre busquei evolução, sempre busquei melhorar no que eu fazia. Uhum. Também foi em torno dos 20 anos, lá pelos 20, que eu descobri que era possível você ser melhor. E coisas que você não é bom, você simplesmente trabalhar e melhorar. Algo que não nos falavam tanto no passado, que, poxa, você não nasceu com talento, não nasceu com habilidade inata, você pode simplesmente trabalhar aquilo e aprender e evoluir. E coisas como alta performance, né? Como seus hábitos, Sim. como até mesmo sua qualidade dos seus relacionamentos. Então, desde os 20 anos, teve um audiobook em especial, que na época nem era tão comum audiobooks, né? Estavam surgindo os audiobooks. E ele... Minto. Não estavam surgindo em MP3, né? Porque já existiam há muitos anos em fitas, cassetes. Isso foi há quantos anos, Danilo? Há quantos anos? Há 15 anos. Há 15 anos. E o audiobook, eu gosto de citar, sempre dou a fonte, é o The Psychology of Achievement. The Psychology of Achievement. E é do Brian Tracy, que analisa o comportamento, o mindset, o que fazem as pessoas de mais conquistas no mundo, de mais sucesso. Então, ele identifica um perfil, ele ensina, faça como essas pessoas fazem, né? Faça o que essas pessoas fazem, pense como elas pensam, que você passará a ter os resultados que elas têm. E é bem simples, é bem óbvio, mas aí algumas pessoas ao longo da história tiveram o trabalho de entrevistar e de pesquisar o que são esses hábitos, o que são esses mindsets que trazem esses resultados e codificar para nós, né? Então, resumindo, o Danilo é um buscador de alta performance desde há 15 anos para cá, no mínimo. Sim, alta performance e mais autoconhecimento, desenvolvimento, alta performance não só como alto rendimento, mas buscar evoluir e me tornar melhor e levar isso para as pessoas, né? Acabou, quando eu comecei a trabalhar com o The Rose Method, o que casou muito bem foi o fato de o meu trabalho ser levar essa minha busca para outras pessoas, já um pouco mais com uma metodologia mais pronta e organizada. E o teu último grande passo, por assim dizer, foi exatamente trabalhar com o póquer. Já há uns 2 anos, não?
Já vai fazer 4 anos. 4 anos. Nossa, Já vai passa fazer rápido. 4 anos. E o que Conta-me como é aconteceu, que isso surgiu. o que aconteceu não foi nem mesmo na minha, não foi nem mesmo na minha escola, simplesmente. Os jogadores de pôquer descobriram o The Rose Method porque eles também são pessoas que estão buscando alta performance. No caso deles, o desempenho pessoal deles influencia diretamente o resultado no jogo e o resultado financeiro e transforma a vida dele de um dia para o outro. Então, essa performance é indispensável e ela é algo exigida diariamente para o jogador, tanto na performance nos estudos quanto a performance no jogo, né, o desempenho, e saber lidar com os altos e baixos, porque é um dia a dia que tem muitos altos e baixos. Dá um alô pro pessoal que está entrando, inclusive meu pai está aí, fez aniversário anteontem, Como é fez. que ele se chama? Ele é Moisés, mas está ali como eu apoio o leite materno, que ele é um defensor da Parabéns, Moisés. amamentação. Legal, então hello pro Nizar. E eu vi ali mais a Paula falando alô, então só Sim, a aproveitando para Paula dar é um alô. no Porto. Alô, Paula. Chão. Fala-me mais. Bom, Como é que foi esse projeto com Mind Coach? mas o que aconteceu é que eles começaram a descobrir o método de Rose, as escolas, e só que eu tive um aluno que ficou muito amigo meu, o Diego Ventura, da Ventura. Ele é um peruano, na época ele vivia na Hungria, e nós nos encontrávamos 3 vezes por semana para fazer os nossos treinamentos. E nós conversávamos muito, tinha aulas que não rolava treino, era bate-papo, era conversa mesmo. E sempre foi muito interessante e eu me interessei muito pelo trabalho dele, pelo dia a dia, pela rotina do jogador de pôquer. Porque para mim, e acho que para a maioria das pessoas, é algo muito inusitado, é curioso, é diferente. Me trouxe um interesse. E acabou que ele me indicou para outras pessoas, eu comecei a trabalhar com outros jogadores de pôquer. E um deles uma vez me convidou para participar de um torneio ao vivo, um torneio grande. E eu não ia pagar nada, mas eu também não sabia jogar muito bem, né? Não sabia como funcionava tanto o jogo. E aí eu fui para esse torneio. Antes de ir para o torneio, eu baixei um aplicativo para jogar online, para aprender mais, né? E fui jogando bastante para conseguir pegar um pouco de fluidez no jogo. Quando eu cheguei lá, foi um desastre. Eu fiquei muito nervoso e olha que eu trabalho com gestão emocional, ensino os alunos a não ficar nervosos. E eu falei, caramba, isso aqui deixa nervoso mesmo. E eu senti na pele pela primeira vez o que eles sentem. Claro que eles já não sentem mais como quem vai pela primeira vez, porque a novidade, às vezes, influencia muito no nervosismo. Então não foi engraçado. Foi a mesma coisa que eu senti a primeira vez que eu fui participar eu já tive uma aluna esgrimista profissional, e a primeira vez que eu fui participar de um campeonato de esgrima, de um combate de esgrima, aquilo mexeu muito com o emocional e eu tive a mesma reflexão, mas eu ensino isso, como que eu não consigo gerenciar as emoções? E a minha conclusão é que sempre que você vai fazer algo pela primeira vez, como é novo, como é inusitado, aquilo naturalmente altera o nosso emocional. Mas o que eu percebi em ambos os casos foi que quando eu comecei a me aprofundar e a experimentar mais e a repetir a experiência, de repente tudo começou a ficar um pouco mais fácil, tudo começou a ficar... eu consegui rápido, uma curva de aprendizado rápida com as técnicas que eu ensino, né? Com as técnicas respiratórias que ajudam a gerenciar as emoções, só que naquela situação eu nunca tinha usado. Então, quando você começa a se familiarizar com a situação, a usar as ferramentas de respiração, de concentração, de repente as coisas funcionam e aprendem rápido. O meu professor até me perguntou de esgrima, ele me perguntou, mas você já fez esgrima antes? Eu falei, não, nunca fiz. Aí ele começou a me testar, ele não acreditou em mim, ele começou a me testar e ele viu que eu não tinha feito mesmo. Mas ele achou interessante que eu aprendia muito rápido, por treinamento de
mindfulness, de consciência corporal que eu treino e ensino. Então, de alguma forma, essa tua experiência serviu já de aprendizado para ensinar aos teus jogadores. Essa e muitas outras, porque eu passei tanto a jogar mais para aprender, principalmente, mas claro que eu peguei o gostinho no poker, né? Se diz que o mosquitinho do poker te picou, e aí pronto, você foi contaminado. E então me picou o mosquitinho do poker e eu gostei, e foram pelo menos uns 3 anos já que eu jogo e participo de campeonatos nacionais, online também, que são internacionais. Já tive um outro resultado legal, mas nada extraordinário como se imagina, né? A fantasia que as pessoas têm. Aí é outra realidade. São raríssimos os casos onde isso acontece. Diz-me, como é que é a rotina agora de um jogador e a rotina do coach? Aqui temos dois Danilos. Um Danilo que gosta de jogar, não profissionalmente, mas a título de lúdico, mas que já tem uma consciência maior. E tu, como coach, o que é que tu ensinas aos teus atletas? Bom, primeiro, eu quase não tenho mais jogado. Eu sinto que eu cheguei no ponto no qual eu já entendi. Depois de 3 anos, eu entendi quais são todas as dificuldades, e tanto que ao longo de 3 anos eu já tive contato profissionalmente com mais de 200 jogadores. Não individualmente, alguns casos em grupo, mas com certeza com mais de 200, talvez mais, estou chutando baixo. Então, essa experiência, tanto no contato com os jogadores, no meu Instagram, que tem muito contato com o público, e pessoalmente por jogar, eu sinto que eu já cheguei nessa curva de aprendizagem suficiente. Agora, eu não jogo mais tanto, até porque se dedica bastante tempo, estudo, né? Mas teve um campeonato, tem algumas séries, né? No poker online tem algumas séries, existem séries que acontecem ao longo do ano, existem várias, né? Mas tem uma que é a principal, são duas principais, uma W Cup e Scoop. W Cup é o Winter Series, não, Winter W Cup. World Championship of Poker, e o Scoop, que é o Spring Championship of Poker, of Online Poker, né? Tem 2 Os. E para essas séries, uma vez eu fiz uma preparação, eu fiz para mim mesmo, uma preparação com tudo que eu recomendo que os meus alunos fazem. E eu gravei no meu Instagram, tem lá nos destaques, que é WCUP, eu acho que chama preparação para o WCUP. Então, isso começa na noite anterior, no dia anterior, para não dizer na semana anterior, né? Como o poker é conhecido como, é mais famoso por ser um jogo, e muita gente considera até um jogo de azar, apesar de ter muita... E vou aqui, não sei se estão me ouvindo. Eu fiquei como o poker é conhecido por ser um... Ah, sim, o poker é conhecido por ser um jogo de azar. As pessoas pensam que é um jogo de azar. E poucos sabem que tem muita estratégia e muita inteligência por trás do jogo. Mas por ser conhecido como um jogo de azar, as pessoas acham que você não precisa de uma preparação, você vai lá e joga. Então muita gente até mesmo não se preocupa com sono, com alimentação, com até bebidas, drogas, e como se não fosse afetar a performance, porque como se não importasse a performance. Mas a performance importa demais, porque são horas e horas de jogo. Alguns torneios levam 2 dias, 3 dias, 12 horas por dia, com intervalos de 5 minutos de 1 em 1 hora, sentado na frente de uma tela do computador, tendo que tomar decisões o tempo inteiro. Decisões de pago ou não pago, o que eu faço aqui nessa situação. As decisões são muito importantes e definem todo o resultado do torneio. Cada decisão importa. Então, se você não está na sua melhor performance no jogo, nas suas decisões, na sua mente, disposição até mesmo, o resultado vai ser completamente diferente. E é engraçado que poucos têm essa percepção. Então, o que eu ensino praticamente o que eu ensinaria para qualquer outro atleta que vai para um campeonato importante.
qualquer outro atleta vai para um campeonato importante, eu ensinaria para cuidar da alimentação no dia anterior, no dia, pelo menos, no mínimo, para cuidar do descanso, do sono no dia anterior e no dia, né, tá descansado, para manter uma atividade física regular, ou seja, manter o corpo em dia, o nível de disposição, o nível de saúde física. E o mindset, que é, bom, o que você quer, o que você busca, como que a sua mente está programada para lidar com determinados desafios do dia. Então, você já se programar nisso na noite anterior, no dia. Fazer treinamentos constantes de meditação, porque a meditação mantém a sua mente mais preparada, mais presente para tomar as decisões corretas. E tu achas que a meditação... Eu vou-te fazer esta pergunta porque há uns dias conversei com um jogador e ele falava-me que eventualmente ele deixou de praticar a meditação porque lhe disseram que não dava resultado, que essa coisa não funcionava. Mas agora Disseram estás-me a falar que a meditação não Ou funcionava. ele mesmo disse? Não, disseram-lhe. Uau. Sim, foi uma psicóloga que lhe deu essa observação. O que é que tens a dizer sobre isso? A meditação como ferramenta para jogador de póquer, como hábito, funciona? É uma das melhores ferramentas para o jogador de pôquer, né? Uma das melhores. Porque a meditação torna o jogador muito mais em contato com as suas emoções, com o que está acontecendo e com as suas reações às suas emoções. Então, o que acontece muito no pôquer, e é onde a maioria dos jogadores perde muito, é quando o impulso emocional faz com que ele tome a decisão errada. E às vezes ele só percebe depois. E aí depois que aconteceu, tomou a decisão errada, deu errado. Já foi. E aí tem um outro problema emocional pela raiva de ter errado. E aí ele errou. E depois ele não consegue gerenciar essa emoção pela raiva de ter errado e faz ele errar mais. E cria um efeito bola de neve. E a meditação é uma das chaves para isso, né? Uma das chaves para você, antes de tomar uma decisão impulsiva, você perceber, opa, estou sentindo que eu quero fazer isso, essa decisão impulsiva, essa ação impulsiva. Mas eu não preciso fazer isso, eu nem devo fazer isso. É só uma vontade, eu não preciso fazer. Eu vou fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer, aquilo que é mais útil, mais interessante, mais importante mesmo. Então, você ter essa consciência, essa percepção, pelo menos primeiro, para depois fazer a ação correta. Então, são dois momentos no qual a meditação é a principal ferramenta para você não agir no automático. E como o jogador joga por muito tempo, muitas horas seguidas, joga há muito tempo, enfrenta situações muito parecidas todos os dias, é muito comum ele agir no automático. É muito comum. A maior parte do jogo ele age no automático, porque tem algumas situações padrão que ele sempre vai fazer a mesma ação. Quase sempre vai fazer a mesma ação. Então, é muito comum entrar no automático, até porque o cérebro não tem condições de fazer tantas decisões com qualidade e consciência o tempo todo. Então é necessário a preparação. Já vimos que a qualidade de alimentação e de sono são imprescindíveis. Não um dia antes, mas se calhar uma semana antes. Tu como coach, para estares também lúcido perante os teus atletas, na prática, aplicas isso também para ti. Claro, claro. Até porque você disse uma semana antes. Acontece que os torneios de pôquer acontecem diariamente. Qualquer hora do dia, a qualquer momento, em qualquer dia da semana, você pode entrar e jogar um torneio online. Então, é algo tão comum. Eles podem jogar todos os dias, e tem épocas que jogam todos os dias. Então, é algo que é mais uma mudança mesmo de hábito. Não adianta só se preparar para um torneio, uma série, porque eles jogam. É um trabalho. É um lifestyle. É um lifestyle. Mas para você, então, ter retorno sobre esses hábitos,
é algo que precisa ser constante, é um hábito para o dia a dia, é um hábito para a vida. A mesma coisa para quem trabalha com pessoas como eu, com quem orienta atletas, para quem é empresário, como eu, como você, nós somos empresários, é algo que demanda a sua boa performance diariamente. Todo dia você toma decisões, todo dia você precisa lidar com pessoas, estar inspirado, estar motivado. Então, se você não cultivar bons hábitos no seu dia a dia, a sua performance pessoal e profissional cai e isso afeta todo o seu resultado. Então, eu acredito que isso seja para qualquer profissão, a não ser que você tenha um emprego no qual não te exige uma performance, você só está lá cumprindo o seu horário, ou algum concurso público, né? Você tem um cargo público no qual você se sente seguro e não tem interesse em evoluir, em avançar, sabe? Só nesses casos que não vai ser necessário. Umas perguntas para ti. O nosso tempo passa rápido. Eu já percebi que este tema, eu gosto muito deste tema de alta performance e aplicado a atletas em particular, porque, claro que nós temos que falar aqui dos teus hábitos pessoais, mas eu já identifico que aquilo que tu ensinas aos teus atletas é aquilo que tu fazes contigo. Claro que os atletas têm outro campo de atuação. Tu estás a atuar com as pessoas. Como tu lidas todos os dias com pessoas, como é que tu preparas o teu dia para ter sempre um bom nível de energia, para estar sempre focado? Porque imagina que tenhas 5, 6 sessões num dia. É óbvio que o primeiro atleta vai ter o Danilo com um mindset muito mais refreshed, muito mais fresco, e o atleta do final do dia, imagina, um atleta tem um torneio às 2 da manhã, e diz assim, Danilo, coach, preciso de ti à meia-noite. Quero conversar. Como é que tu consegues manter a energia e estar focado e estar sempre com lucidez para poder ensinar os teus atletas? Olha, manter 24 horas, eu acho impossível. Nós todos oscilamos, né? Vamos ter momentos de alta e de baixa. E isso acontece com o jogador, isso acontece comigo. Mas existem ferramentas que podem ser usadas em determinadas situações que vão te dar as condições que você precisa. Isso eu ensino muito para os jogadores, que eles têm intervalos de 1 hora em 1 hora, intervalos de 5 minutos. Eles podem usar esse intervalo para fazer alguma coisa que melhore a performance deles exatamente no que eles precisam. Então, se está ficando mais sonolento, tem algumas ferramentas para ficar mais alerta. Se está ficando disperso, algumas ferramentas para se focar e concentrar mais. Se está ficando ansioso, ferramentas para gerenciar as emoções. E são ferramentas simples que podem ser aplicadas, mas poucas pessoas aplicam. Então, por exemplo, um exemplo que eu dou sempre que eu vou dar alguma palestra ou alguma aula que eu queira estar me sentindo no meu melhor, tem uma dica muito simples de um TED da Amy Cuddy, chama Your Body Language Shapes Who You Are. Sua linguagem corporal molda quem você é. E ela dá uma dica muito, muito simples, que é o seguinte: você, por 2 minutos antes de qualquer ocasião importante, momento importante, você levantar os braços numa atitude de vitória, de conquista, de orgulho, levantar um pouquinho a cabeça, porque essa é a posição que, quando você está se sentindo no seu melhor, mais orgulho, mais confiança, naturalmente, até cegos, que nunca viram outras pessoas fazerem isso, comemoram e levantam a cabeça assim e levantam os braços. E quando você reproduz esse movimento e mantém por um tempo e cria o mindset, reforçando com o mindset de, cara, eu tô no meu melhor, eu sou... Posso falar palavrão? Pode, estamos numa live, é uma conversa entre amigos. Ótimo. Cara, eu sou foda, vai ser do caralho, vai ser excelente, fantástico. E você se enche dali daquele sentimento e, ao mesmo tempo, com o gesto, que quanto mais vezes você realiza, mais automático vai ficando. Ele cria um gatilho para esse sentimento. Então, fico ali um tempo, levo o braço, levo a cabeça, sorrio para descontrair, passar uma sensação de descontração e confiança. 1, 2 minutos depois eu já estou pronto. Outra pessoa, em outra vibe, em outro momento, né? Isso foi uma das coisas que eu descobri aos 20 e poucos anos, que você
não é uma vítima do seu estado emocional. Você pode escolher o estado emocional que você quer. Você pode escolher a forma que você reage em determinadas situações. Então, se você fala, estou cansado, tenho algo para fazer, eu posso falar, que droga, eu tenho algo para fazer, mas eu estou cansado, e buscar evitar. Ou você pode criar um novo mindset que é, estou cansado, tenho algo para fazer. Deixa-me fazer algo para não me sentir mais cansado, para me sentir energizado, para me sentir bem, para me sentir animado, disposto. Não estou muito animado, então, ao invés de falar, preciso fazer essa live aqui com o Cirilo, mas eu não estou muito disposto, muito animado, vou fazer mesmo assim desanimado, porque eu tenho que fazer. Não é assim. Eu falo, bom, já que eu tenho... Não que só tenha acontecido, tá? Foi só um exemplo. Mas já que eu tenho essa live marcada, já que eu tenho que fazer, eu quero estar no meu melhor, eu quero dar o meu melhor, eu vou mudar o meu estado emocional e vou me sentindo melhor porque eu decidi, porque eu escolhi. E claro, algumas ferramentas vão contribuir para isso. Eu já não me lembro mais qual era a pergunta, não sei se eu respondi a sua pergunta. Os teus hábitos, e eu ia ser mais específico. Tu tens algum ritual de manhã? Normalmente há duas fases do dia que eu dou muita preponderância, que é como começas o dia e como é que tu terminas o teu dia. Em geral, porque eu sei que a regra só é regra, só há exceções. Mas no geral tu sentes que de manhã tens os teus rituais durante 5 minutos, 1 hora, e antes de deitar também tens os teus rituais. Porque depois o dia é aquilo que a gente conhece. O que é que fazes de manhã? Sim, eu já testei vários, né? Eu venho testando muitas coisas, tanto pela manhã e quanto à noite. E algumas épocas também isso, eu vejo que algumas coisas funcionam mais e outras menos, para não ficar muito engessado, que sempre tem que ser assim pro resto da vida, que é uma das objeções das pessoas, né, às vezes. Mas o que eu vejo, hábitos que funcionam muito bem para mim, são de 5 a 10 minutos de meditação. Assim que acordar, sentar e fazer a meditação. Alimentação muito leve pela manhã. Eu gosto de acordar cedo. E tem um detalhe importante. A quantidade de horas dormidas. Nós sabemos que para a sua saúde é melhor você dormir cerca de 8 horas. É o melhor para a saúde, segundo o estudioso do sono, o Matthew Walker, um dos maiores estudiosos sobre o sono do mundo. Mas o que eu sinto para mim? Que quando eu durmo 8 horas, o meu nível de produtividade cai. Eu fico mais lento. Quando eu durmo 6 horas a 7 horas, eu acordo com vontade de realizar. Eu acordo mais cedo e com motivação e inspiração para realizar. Então, antes mesmo de acordar, eu vejo que esse horário, o tempo de sono é muito importante. Isso sou eu, né? Isso é o que eu experimentei para mim. Que mais? Eu tenho então tem o horário de acordar, e aí acordar a meditação, e aí tem, como eu gosto desse horário da manhã para produzir, o que eu percebo que faz uma diferença enorme? O quanto e o que eu como de manhã. Então eu procuro comer frutas, para começar, né? Eu faço 2 cafés da manhã. Assim que eu acordo, eu como fruta só, fruta com uma granola, com cereais, enfim, mas pouca quantidade, para não me dar nem um pouco de sonolência, para me sentir já disposto. Enquanto eu como a fruta, enquanto eu faço o meu café da manhã, eu preparo tudo para esse momento, eu coloco um audiobook ou algum vídeo, alguma coisa que me interessa, alguma coisa que é inspirador, alguma coisa para agregar conteúdo, porque é uma hora que é muito bom para receber, para estudar ou para absorver conteúdo, né? De manhã a mente está bem fresca, então eu passei a ouvir audiobooks todos os dias pela manhã, e assim eu consigo, enquanto eu preparo o café da manhã, como, lavo louça, arrumo, deixo tudo em ordem para começar o meu dia, eu já consumi 30 minutos de... Ih, travou aqui um pouquinho. Voltou? Você consumiu voltou. 30 minutos de conteúdo de valor. Ok. Então, eu acordei em momentos, sem precisar reservar um tempo específico para isso, consumir 30 minutos de valor, de conteúdo.
e estou pronto para começar a trabalhar. E aí dou um pause, não faço ao mesmo tempo, dou um pause e vou me dedicar a alguma tarefa que eu tenho para fazer, né? Ok. Final do dia, antes de deitar, rituais existem? Ou é simplesmente chegar a casa? Eu sei que quem não conhece São Paulo, nós temos aqui colegas, pessoas que nos estão a seguir de São Paulo, outras daqui da Europa. Mas quem não conhece São Paulo é uma cidade que praticamente não dorme e que ela é frenética, tem um ritmo gigante. E eu sei que por vezes, chegar à noite a casa depois de um dia louco, a primeira coisa que apetece fazer é deitar na cama e acordar no dia a seguir. O que é que tu fazes? Certo, depende um pouquinho da hora que eu chego, né? Mas Sim. eu costumo chegar depois das 10, 11 horas em casa todos os dias praticamente. Então, mais uma vez vem a alimentação, que é a alimentação leve, porque isso influencia o dia seguinte também, né? Então, eu chego em casa, como alguma coisa, pouca coisa, não faço uma super refeição, né? Como de forma leve. E como eu tenho um dia muito intenso, eu acordo e já começo a trabalhar de manhã e durante o meu dia, poucos momentos que eu não estou a trabalhar, então eu aproveito a noite para descontrair a cabeça para poder dormir bem, né? E recentemente eu descobri, na verdade isso já tenho descoberto faz uns tempos, que assistir qualquer seriado que mexe com o seu estado emocional, ou seja, todos, porque todo seriado é baseado em conflitos e em histórias que mexem com as nossas emoções. Então, assistir seriados me deixa com a mente recheada daqueles conflitos, daqueles pensamentos ou daquelas imagens que não são nada construtivas e produtivas. Eu comecei a perceber isso, que dependendo do tipo de seriado que eu assistia ou de filme, aquelas imagens ficavam na minha cabeça à noite, às vezes me atrapalhavam o sono e às vezes eu acordava com aquilo na mente. Eu falava, mas qual é a utilidade de acordar com uma cena de guerra na minha mente? Quanto isso vai e quanto isso me acrescenta? Então eu parei de assistir essas coisas, especialmente à noite. Parei de assistir filme, parei de assistir seriado antes de dormir. E era algo que eu gostava, que eu fazia bastante, mas a minha Sim. conclusão nos últimos tempos foi que aquilo não me agregava em nada. E E aí substitui eu isso. Isso. comecei a substituir por... vou contar o que eu uso, porque, assim, mas isso é muito pessoal. Tem de ser, Porque, é não contar muito... duas. Não, isso não é isso. Eu digo assim, é pessoal, assim... Eu sou uma pessoa que não consegue dormir em filme, em seriado. Muito pelo contrário, eu fico muito alerta. Sim. E se acaba um, eu já vejo o próximo. Acho que isso é mais ou menos, não é tão pessoal, acho que isso é muito comum. Mas com filmes, eu não durmo. Tem gente que põe um filme e já dorme. Eu tenho uma amiga que diz, gente, vamos dormir um filme hoje? Que ela já nem fala, vamos assistir, porque ela já sabe que ela vai dormir nos primeiros 5 a 10 minutos. Então, eu prefiro assistir alguma coisa. Quer dizer, como eu não durmo, eu descobri que tem algumas coisas que me fazem dormir, que são legais e que me fazem dormir. Como eu comecei a descobrir isso com um documentário chamado Cosmos, que tinha no Netflix, que era do... Carl Sagan? Era o Carl Sagan, ele que foi o original, mas fizeram uma regravação do Cosmos, uma reprodução com o Neil deGrasse Tyson, sabe? Sei, sei, sei. Fizeram uma regravação com ele que ficou muito boa, mas dá um sono desgraçado. Dá um grande sono. E pela primeira vez na minha vida, eu dormia no meio de um seriado, de um filme. E eu achei incrível, porque isso não acontecia comigo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo não me gerava imagens repetidas na minha mente. E quando aparecia alguma imagem, era de alguma reflexão interessante sobre o filme. Então aquilo me gerava reflexões interessantes. E era um seriado que falava sobre astrologia, que falava sobre como funciona o universo e como história de pessoas ilustres que descobriram o universo como ele é hoje, como nós conhecemos hoje. Então eu achei fantástico.
E agora eu descobri tem um novo seriado que tá no ar, que se chama Our Planet, que fala da vida no planeta e mostra cenas lindas, incríveis da vida animal em diversas regiões do planeta. E, nossa, são cenas lindas, são curiosidades interessantes, não é algo que vai te deixar pensando e revela a cena. É divertido e te dá um baita de um sono, e aí você dorme muito bem. Então, para mim, foi algo que funcionou muito bem. Deixa-me então resumir. De manhã tu acordas de imediato a tua meditação matinal. Da meditação preparas o teu pequeno almoço, o café da manhã, de frutas leves. Tu tens 2 cafés da manhã. Durante o café da manhã tu estás já a ouvir um audiobook ou algum vídeo do qual tu possas escutar e acompanhar. É um aprendizado de 30 minutos, no fundo tu tens ali, naquele início. E indo para o final do dia, tu chegas a casa, procuras uma refeição leve para recuperar energia e desligar completamente o dia assistindo uma série, um seriado e de preferência algo que dê sono. Algo que me dê sono, e aí antes de dormir, uma meditaçãozinha. Mesmo que seja de 1 minuto, estou com muito sono, faço 1 Sim. minuto só para cumprir ali e dormir. Olha, tenho aqui uma pergunta para ti. Tu tens alguma frase de empoderamento que seja tua e com a qual também partilhas aos teus jogadores, aos teus atletas? Tenho muitas frases Ui. para momentos diferentes. Inclusive, uma das coisas que eu ensino é você se programar através de frases. Você ter sempre frases para situações que vão contra aquele pensamento, não acredito que isso aconteceu, vai dar errado. Eu falo, não, peraí, eu já tenho uma frase preparada, né? Eu tenho um cinto de utilidades ali para qualquer situação, eu sei o que dizer, né? Eu sei o que fazer. E uma das frases que eu gosto, que eu acho muito útil, que eu já usei muito, vai passar. Tudo passa. Sempre quando a situação está difícil, seja um momento agudo, assim, crítico, seja algo crônico, por exemplo, um término de um relacionamento, quando você acha que você nunca mais vai ser feliz de novo na sua vida, aí você coloca, não, isso vai passar. Vai passar porque já aconteceu antes, já passou, já fiquei bem de novo, e já fiquei mal de novo, e já aconteceu. Então, a única certeza que tem é que vai passar. Uma hora vai passar. E isso dá de um conforto, isso tira ali uma ansiedade, um medo daquela situação permanecer e se repetir. Boa dica. Esse, Última pergunta. Nós já estamos com 40 minutos de live. Tu vês como passa 40 rápido? minutos? Não, Temos não que reparei. acertar. A pergunta é um desafio que eu lanço sempre no final. Como é que tu te vês com estes hábitos de incremento, de todos os dias seres a melhor versão de ti mesmo, em comparação ao dia anterior, porque é assim que eu tento desmistificar com as redes sociais o conceito de alta performance. Normalmente as pessoas associam alta performance apenas a atletas, mas na prática o conceito de alta performance tem de ser aplicado a ti mesmo. Ou seja, é contigo que tu estás a competir, é contigo que tu queres amanhã ser melhor do que hoje quiseres ser melhor do que ontem. Nessa linha de pensamento, ou nessa visão, onde é que tu te vês daqui a 50 anos? 50 anos? Nunca. Não sei se eu pensei nisso. Deixa eu ver. 50 anos eu terei 85. Certo. Olha, a imagem que eu tenho para mim em 50 anos, mentira que eu nunca pensei nisso. O meu pensamento para 50 anos adiante é ter uma independência financeira já há muito tempo, né? Não só quando chegar aos 85, antes, a ponto de poder viver e produzindo conteúdo, não necessariamente em vídeos, né? Em posts em Instagram, mas produzindo conteúdo de escrito ou qualquer tipo de conteúdo que tenha na Eco, mas é compartilhando, né? Então eu estou acumulando, até o momento, no meu Audible, eu gosto muito de audiobook, o meu Audible já registrou 40 livros lidos, isso dava mais de 20, quantos dias? Dava muitos dias, acho que eram uns 20 dias de áudio, de conteúdo sem parar.
E na verdade não são 40 livros, porque muitos eu ouço 2 vezes, alguns até mais de 2 vezes. Então, mas foram 40 vezes que eu ouvi um livro. Enfim, eu não sei exatamente o número, mas é por aí. Então, até lá, com meia hora por dia, dá para acumular muito, muito, muito conteúdo. E hoje já tenho muito impulso e muita vontade de compartilhar e de transmitir esse conteúdo. Então, imagino que até lá eu continue contribuindo de alguma forma, porque eu não me vejo vivendo sem estar agregando algo, sem estar contribuindo algo. E hoje, nessa fase da vida, acho que muito do que eu faço, muito do que nós fazemos tem relação com você garantir o seu sustento, a sua sobrevivência, os seus bons hábitos, sua boa alimentação, sua vida, sua moradia. E eu acredito que com um pouquinho, mais alguns anos, uma independência financeira vai permitir com que eu faça totalmente, 100% aquilo que eu quero, que eu tenho vontade, que eu mais gosto e me realiza. E eu me vejo seguindo, fazendo isso para sempre, né? Que bom. É um bom cenário, porque a maior parte das pessoas que eu conheço já pensa aos 85 anos, ou aos 80, ou aos 90, não fazer nada na vida. Aliás, tem pessoas que já aos 65 querem estar reformadas e, de facto, não pensam em continuar a carreira profissional no qual tanto tempo investiram. E essa visão que tu tens é muito nobre, porque, de facto, um mental coach é uma pessoa que impõe muita energia em si mesmo para poder dar aos outros. Eu diria que daqui a 20 anos podia já estar cansadíssimo disso. Mas é bonito ouvir que aos 85 tu estás com a vibe, pensas estar com a vibe para continuar a ensinar, a partilhar, não obrigatoriamente sempre com o intuito de redes sociais, mas se calhar escrever, se calhar dar palestras, se calhar visitar noutros países. Com certeza num ritmo diferente, né? Num ritmo muito diferente. E eu não sei como estarei lá, porque eu já percebi que ao longo da vida, ao longo dos anos, as nossas ideias e prioridades e valores acabam que se ajustando, o mundo vai mudando também. Mas eu hoje não me vejo simplesmente vivendo só para viver e para existir, né? Só para sobreviver. E como alguns dizem, só para encher o mundo. Não Danilo, me vejo só enchendo o mundo. Amigo, eu não tenho mais pergunta. Aliás, tenho, mas acho que vamos deixar isso para outra live, porque tu passeaste muito conteúdo, tu mostraste de facto com bases, hábitos que são simples, mas como diz o Da Vinci, o último nível de sofisticação é a simplicidade. São simples, mas aplicados com confiança e com regularidade e disciplina, eles levam resultado. Esse resultado eu vejo em ti, na forma como tu trabalhas, na forma como tu levas os teus atletas, na forma como vês a paixão naquilo que tu fazes, que é isto. Daqui a 50 anos, queres continuar a evoluir. A essência é essa, tu queres continuar a partilhar. Amigo, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui hoje e desejo-te, antes de mais, ótimas entradas, que 2020 seja um ano muito realizador, que conquistes muitas metas, que os teus atletas principalmente tragam muitas alegrias, porque a gente sabe que como coaches, nossa maior realização são as conquistas dos nossos atletas.